pessoal! Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, como diz, né, o título do vídeo, diagnóstico de infertilidade. Até quando eu preciso estar nas tentativas e ficar atento, né, sobre quando eu devo ter esse olhar mais delicado, mais apurado. Então eu vou contar um pouco sobre a minha história, certo? E os caminhos que me levaram para ter esse diagnóstico e os meios de tratamento que eu estou fazendo para conseguir mudar esse quadro. Porque em algumas situações, esse quadro de infertilidade, ele pode ser modificado. Já em outras, infelizmente, não, e aí precisa de medicinas mais avançadas para que você consiga chegar no seu positivo. Então, eu tive a perca, né, no ano de 2022, em outubro de 2022, e aí em janeiro de 2023 eu comecei as tentativas. Então, eu fiquei ali tentando janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e eu não conseguia ter um positivo. Mesmo fazendo, né, acompanhando erroneamente aqueles aplicativos de fertilidade, lá onde você coloca a sua menstruação e tudo. Esses aplicativos, eles são bons para que você possa ter um norte do último dia da sua menstruação. Mas ele não te diz real qual foi, né, qual é o seu período fértil. Então, a gente se basear por ele, muitas vezes, atrapalha o nosso processo aí de conseguir o positivo. Então, quando foi em novembro, né, que eu já estava aí um período tentando, nesse período eu fiz uma troca de uma ginecologista para outra, a ginecologista chegou para mim e disse, olha, você precisa procurar uma especialista em infertilidade, porque a gente já está aí, né, sua trajetória, 11 meses de tentativa, e você não conseguiu o positivo. Então, quando eu recebi isso, eu recebi assim como um luto, foi um segundo luto pra mim, porque eu não queria aceitar isso. Tipo, como assim? Eu acabei de sair, né, de gestante, de grávida, né, pra infértil. Isso não existe. Então, eu levei um tempo, assim, pra poder aceitar isso dentro de mim, mas mesmo assim eu procurei uma ajuda especialista nisso. Então, a primeira coisa que a médica fez, né, quando eu fui numa médica da área, uma ginecologista especialista em infertilidade e reprodução humana, foi fazer novamente todos os check-ups dos meus exames. Ela precisou saber como estavam as minhas taxas de ferritina, vitamina D, de ferro, minhas taxas hormonais, minha glicemia. Então, ela precisou saber como estava o meu organismo para poder começar primeiro a equilibrar as minhas taxas, regular e ao mesmo tempo me orientar nas tentativas. Nesse processo eu precisei procurar um endocrinologista, porque eu ainda estou nessa fase de pré-diabético. Eu não consigo ainda, não consegui ainda regularizar minha glicemia. Assim, consegui, certo? Minha glicemia eu posso dizer que ela está assim boa, mas ainda não está na forma desejável para uma gestação. Porque se eu engravidar agora, com a glicemia da forma que está, muito provavelmente eu vou desenvolver novamente diabetes gestacional. Então eu procurei um endocrinologista, procurei um nutricionista e fiz acompanhamento com ela. O que foi que essa médica fez comigo, certo? No começo ela queria entender como que o meu corpo estava funcionando. Então ali próximo, né, da menstruação, no segundo dia da menstruação, eu já começava a fazer ultrassom transvaginal, que era para fazer a contagem dos folículos antrais. Então eu ia lá fazer ultrassom para verificar se eu tinha folículos ali para se formar e quantos folículos eu tinha no segundo dia da menstruação, né? E de eu fazer essa ultrassom, no 10º dia eu fazia outra ultrassom que é de controle de ovulação. Essa ultrassom de controle de ovulação, ela geralmente é de 3 a 5 ultrassom. Vai depender de se você vai ovular ou não. Então, você faz a primeira ultrassom no 10º dia, que aí ele já vai ver quantos folículos tem ali nos seus ovários. E aí, depois o médico vai te pedir para você vir 2, 3 dias depois para verificar qual é o tamanho que os folículos estão, porque esses folículos eles precisam chegar até ali 22, 25, 26 para poder se romper. E a última ultrassom é para verificar se esses folículos se romperam, porque se esses folículos se romperam, significa que você teve uma ovulação. E aí nesse período, a partir do 10º dia da sua menstruação, você já tem que começar a sequência de relações.
Então, você vai ficar aí do 10º dia até o 16º dia, mais ou menos, ou um pouco mais, tendo relações todos os dias. Não tem esse negócio de ter um dia sim, um dia não, que o espermatozoide fica melhor. Isso não existe, até porque a gente não sabe qual é o dia bem que a gente vai ovular, para poder a gente ter uma chance melhor de um positivo. E aí, nesse período, a partir do 10º dia da ovulação, você começa, aliás, a partir do 10º dia da menstruação, você começa a fazer o teste de ovulação. E aí, junto com a ultrassom e o teste de ovulação, você vai conseguir verificar quando que você vai ovular, certo? Só que o que aconteceu na minha situação? Minhas primeiras ultrassons, eu tinha folículos antrais, poucos, e quando eu chegava no 10º dia de fazer a ultrassom, né, para verificar que tamanho que tava o folículo, eu até já falei aqui num vídeo, meu folículo, ele tinha crescido, ele não estava redondo, ele estava no formato de um triângulo, que é assim, uma coisa humanamente impossível de entender como que o nosso organismo faz coisas com a gente. E acabava que esse folículo, além dele não ter uma formação regular, ele crescia num tamanho do qual a medicina considera que não é mais um folículo bom. E ele não se rompia. Então eu fiquei muito tempo nessa batalha, a médica tentando entender como que o meu organismo ia reagir. Então, tipo, uns 3 meses depois, ela me indicou, começou a fazer a minha indução de ovulação. Eu comecei a tomar remédios para induzir a minha ovulação, porque até nessas próprias ultrassons tinha mês que eu não tinha folículo de nada. Ou seja, os meus folículos não estavam nem crescendo, o que dirá mais ovular, né? Assim, o que dirá mais ovular. E quando crescia demais, chegava a 30 e ele não se rompia. E para você conseguir engravidar, além de você ter folículo, ele precisa se romper. Então, chegou um tempo também que eu tomava a medicação, começou a ter folículos, tipo 5 folículos num ovário, 3 no outro, o médico dizia, você vai ter 8 bebês. Se todos esses folículos se romper, você vai ter 8 bebês. E simplesmente nenhum se rompia. Crescia demais, e aí quando cresce demais, o organismo faz com que ele murche e simplesmente não se rompa. Então, eu tive um progresso no meu tratamento, né, que foi... eu consegui ter os folículos, mas eu não estava conseguindo a ovulação. Então, há 2 meses eu estou tomando a medicação Choriomum. Eu até gravei um vídeo aqui, coloquei no chat, né? Mostrando como eu tô fazendo a aplicação, que é a medicação que faz com que os folículos se rompam, que é a medicação que faz com que eu consiga ovular. Gente, vocês não sabem, assim, como é complexa a cabeça, sabe? De você ficar ali fazendo teste de ovulação, teste de ovulação, teste de ovulação, e você gastar uma caixa, 2, 3 caixas, 30 tagzinhas ali de teste de ovulação, e essa ovulação não chegar. Mas aí você vai se preparando mentalmente, espiritualmente, vai aprendendo, e você vai cada mês, você vai vencendo e vencendo. Então, há 2 meses eu estou tomando Choriomum, e um indutor de ovulação. Hoje eu sou uma mulher que eu estou ovulando, eu já saí um pouco, caminhei um pouquinho do progresso do diagnóstico de infertilidade, porque hoje eu consigo com que meus folículos fiquem maturados, o meu organismo ainda não faz com que ele ovule só, por isso que eu preciso da medicação para me ajudar nessa ovulação. Assim, hoje o meu corpo, ele faz com que produza os folículos, né, através da indução da ovulação, e eu consigo ovular através da ajuda dessa medicação. Então, eu fiz o primeiro ciclo, eu fiquei muito ansiosa, achando que ia dar tudo certo, que agora, nesse mês, eu já estaria com o meu positivo, que o meu bebê já teria praticamente 1 mês de gestação, mas não vingou. E agora eu fiz o segundo ciclo de indução de ovulação e da aplicação da medicação. E mais uns dias na frente eu vou estar fazendo um teste aí de gravidez para saber se deu certo, se eu vou repetir mais um ciclo novamente. Depois, com mais detalhe, eu explico mais um pouco sobre como que se dá o tratamento. As vitaminas também mudaram, estou com acompanhamento com endocrinologista, então todo um cuidado para a espera, né, para a chegada desse positivo, que é o que eu tanto almejo junto com meu marido.
Então fica essa dica que você faça uma investigação melhor, não se atentem só a aplicativos, né, de períodos férteis. Às vezes a gente fazendo um aplicativo junto com o teste de fertilidade nos dá um norte. Muitas mulheres conseguem engravidar apenas com o teste de fertilidade, né? Que é aquele do xixi, botar tirinha em tudo. Mas se mesmo com o teste de fertilidade você tá vendo que seu positivo não está chegando, então fica um sinal de alerta. Procura um especialista para que ele possa investigar mais a fundo quais são os sinais, né, que o seu organismo está dando. Às vezes o organismo da gente dá sinais e a gente acha que é só falta de sorte. Então, que namorou no dia errado. E às vezes tem algo muito mais que precisa ser melhorado, cuidado e tratado para que a gente possa conseguir aí, né, esse nosso sonho. Então, outro vídeo eu venho aí explicando mais sobre o tratamento, né, para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Nunca mais eu tinha aparecido por aqui. Um grande beijo, até a próxima. Tchau!